Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, derrama luz do céu sobre todos os que estão aqui, sobre todos os que estão assistindo pela internet. Que a tua bênção alcance a todos, Pai. Porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor faz milagres. O Senhor cura instantaneamente. O Senhor soluciona problemas financeiros. Pai eterno, o que é que o Senhor não pode fazer? Confiamos nesse Deus, nosso Pai, nosso querido Jesus Cristo, querido Espírito Santo, em Ti confiamos. E agora, ao abrirmos a Tua Palavra, que o Senhor dê a mensagem que o Senhor tem para nós neste momento. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a mensagem de hoje tem como título: Por que Jesus orava tanto? Por que é que Jesus orava? Você já fez essa pergunta? Por que é que Jesus orava tanto? Tinha tantos problemas? Ele tinha uma vida complicada? Será que Jesus Cristo tinha doenças? Tinha problemas com a família? Com a esposa? Com a sogra? Por que Jesus tinha que orar tanto? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, verso 12. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 6 e o verso 12. Aqui nós lemos: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Passou a noite de oração. Geralmente nós pensamos que quem está orando muito é porque deve ter muitos problemas. Quando você vê uma pessoa jejuando e orando, você pensa, precisa mesmo, porque ele deve estar até aqui de problema. De dívida, de isso, de aquilo. Tem que orar mesmo. Mas Jesus não tinha nada disso, queridos. E por que ele orava tanto? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, os versos 22 a 25. Mateus capítulo 14 e os versos 22 a 25. Aqui nós lemos: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Jesus gostava de orar como? Sozinho. Ele amava orar sozinho. Ele orava com o povo, mas ele amava orar à parte, sozinho. E aqui diz: E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. A quarta vigília da noite era das 3 da manhã às 6 da manhã. Ou seja, Jesus passou a noite em oração e lá por 3 da manhã ele veio então andando sobre o mar para encontrar os seus discípulos que estavam no barco. Por que é que Jesus orava tanto? Para iniciar o seu ministério, ele dedicou 40 dias de jejum. Quando nós estamos com problemas na nossa vida, nós jejuamos. Mas quais eram os problemas de Jesus para jejuar tanto? 40 dias. Quando Jesus voltou do deserto, depois de 40 dias de jejum, ele se misturou com a multidão que ouvia João Batista. E João Batista olhou no meio da multidão e viu Jesus e o conheceu. E disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as pessoas olharam em torno de si, procurando aquele que João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus. Procuravam, mas não viam. E João Batista apontando, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. E as pessoas olhavam para ele e não o conheciam, porque Jesus estava desfigurado, empalidecido, pele e osso. Imaginem 40 dias sem comer.
A minha filha está fazendo um jejum de sucos, ela e o marido. Já começaram, recém começaram. E ela ontem disse, já perdi 2 quilos. Lógico, se você fizer, imagine, estão fazendo de suco. Agora, Jesus não fez jejum de suco. Ele só ficou sem comer nada. Imagine, queridos, quantos quilos ele perdeu. Só pelo poder do Espírito Santo, João Batista reconheceu naquele homem o Filho de Deus. Mas o povo não conhecia. Cumpriu-se ali aquela profecia de Isaías 53, capítulo 53 de Isaías, verso 1 e 2, quando diz, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele não tinha parecer e nem formosura. Jesus estava empalidecido. Por que Jesus orava tanto, irmãos? Problemas com filhos? Porque crianças tiram o sono dos pais. Porque nossos filhos nos preocupam. Eu tenho a prática de fazer um jejum por semana para a salvação do meu filho, da minha filha, da minha esposa. Queridos, isso já há décadas estamos fazendo isso. Mas por que Jesus jejuava tanto e orava tanto? Porque ele tinha problema dentro de casa? Ou para ter um bom relacionamento com a esposa? Não, Jesus não tinha esposa, não tinha filhos. Será que ele tinha problemas financeiros para pagar a sua prestação da casa? O seu mortgage? A prestação do carro? Jesus tinha problemas financeiros? Não tinha problemas financeiros? Ele não tinha dinheiro? Problema financeiro é para quem tem dinheiro. Quem não tem nada, não tem problema nenhum, certo? Ele vivia na dependência do Pai. Quais eram os problemas de saúde de Jesus? Será que ele orava pelos problemas de saúde? Não tinha nada disso. Nós geralmente usamos a oração para confessar os pecados. Jesus não tinha pecado para confessar, certo? Ou para pedir ajudas. Mas no caso de Jesus, nada disso se aplicava. Qual era o verdadeiro sentido das orações de Jesus constantes, das noites de oração, dos jejuns? Qual era o real sentido de tudo isso? Quando você descobrir isso, meu querido irmão, minha querida irmã, quando você descobrir isso, você vai descobrir a bênção da oração. Porque enquanto estivermos orando por problemas de família, por filho, por filha, por esposa, por problemas financeiros, não está errado, está tudo bem, mas nós ainda não descobrimos a bênção da oração. A bênção da oração está acima de problemas financeiros ou de saúde ou familiares. Jesus Cristo buscava, através da oração, algo que nós devemos buscar: relacionamento com o Pai. Esse era o segredo, meu irmão. Jesus, ele queria relacionamento com o Pai. E nós, às vezes, obcecados por solução de problemas, ou às vezes nós só enxergamos a condição financeira, ou a doença, ou isso ou aquilo, e esquecemos que na oração mais importante não é isso. Nossas orações não podem se resumir em pedir, pedir e pedir. Porque Deus quer que a oração seja um momento de relacionamento. A oração de Jesus era o prazer de conversar com o Pai antes de raiar o dia, antes do sol nascer. Os habitantes de Nazaré estavam acostumados a ouvir a voz de Jesus no campo, cantando, louvando, se relacionando com o Pai. Tão plenamente Jesus era vazio do próprio eu, ele era vazio do próprio eu, porque vivia para fazer a vontade do Pai, que ele não elaborava planos para si mesmo. Jesus não fazia planos para si mesmo. Jesus não dizia, bom,
hoje eu vou lá, eu vou ali, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Jesus não elaborava planos para si mesmo. Jesus não tinha uma agenda para si mesmo. Então, como é que ele sabia onde ir, onde não ir? Porque o Pai dava para ele a agenda. Porque ele tomava tempo para se relacionar com o Pai, conversar com o Pai. E o Pai desvendava diante do Filho a agenda do dia. Isto é relacionamento. Queridos, aceitava os planos que o Pai fazia a seu respeito. E o Pai os desdobrava dia a dia. Assim devemos nós confiar em Deus, para que a nossa vida seja uma simples operação da vontade do nosso Pai Celestial. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Livro Desejado de Todas as Nações, página 187. Desejado de Todas as Nações, página 187. Cristo não fazia planos para si mesmo, mas o Pai desdobrava os planos diante dele, dia após dia. Era através da oração que Jesus recebia o batismo do Espírito Santo. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha problemas financeiros, Jesus não tinha problemas familiares, Jesus não tinha problemas com saúde. Mas para que ele orava? Relacionamento com o Pai. Número 1. Número 2, batismo do Espírito Santo. Ele precisava do batismo do Espírito Santo, sim ou não? Sim, tanto quanto você. Porque muitos pensam que Jesus realizava milagres, multiplicava alimentos, ressuscitou Lázaro, curou enfermos, curou lepra, porque ele era Deus. Negativo, irmãos. Ele não fazia os milagres porque era Deus. Ele fazia os milagres porque ele vivia em relacionamento com o Pai, com Deus Pai. Jesus é Deus, mas ele não realizava milagres por ser Deus. Ele veio para viver como homem e viveu como homem, na dependência do Pai, exatamente como você deve viver. Você, filha, você, filho de Deus, pode viver sim, na dependência do Pai e receber o poder que Jesus recebia. Se ele realizasse os milagres pelo poder dele, como Deus, não nos serviria como exemplo, correto? Não nos serviria como exemplo, porque nós não somos deuses. Ele veio para ser um modelo de vida, de filho, em função do Pai, cumprindo a missão do Pai na sua vida. É através da oração que ele tinha um relacionamento, ele recebia o batismo do Espírito Santo, e então ele olhava, ele discernia as armadilhas de Satanás. Quando ele olhou para os discípulos, ele já sabia quem era o traidor. Por quê? Não porque era Deus, mas porque o Espírito Santo nele habitava. E o Espírito Santo dá discernimento para você ver quando é errado, quando é correto, quando é pecado, quando não é pecado. O Espírito Santo dá o discernimento. É o batismo do Espírito Santo. É através da oração que Jesus abria canais para que o Pai atuasse e agisse na terra. Esse é o terceiro ponto, irmãos. Relacionamento, objetivo número 1 da oração. Segundo, batismo do Espírito Santo. Número 3, abrir canais. O que quer dizer abrir canais? Quando você ora a Deus a favor de uma pessoa, você conhece uma pessoa, um homem ateu, uma pessoa que não quer saber de Deus, ou uma pessoa que está drogada, que está escrava das drogas, do crack ou da cocaína, ou enfim, não consegue se libertar, só pensa em suicídio. Uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, não quer saber de Deus, não aceita um convite para estudar a Bíblia, não aceita um convite para vir assistir a um culto. O que fazer? Orar, abrir um canal entre Deus e ela. Você não precisa pedir permissão para uma pessoa para orar por ela? Não. A pessoa nem precisa saber que você está orando por ela. Se ela vai se sentir mal, se ela vai ficar revoltada em saber que você está orando por ela e vai dizer, por favor, não ore por mim. Tem gente assim, né? Não ore por mim porque eu não quero. Eu oro por quem eu quero. Eu não preciso da tua permissão para orar por você. E eu, quando oro, eu abro um canal entre Deus e aquela pessoa. E o Espírito Santo usa esse canal para impactar a vida dessa pessoa. Para
tornar a vida desta pessoa diferente. E esta pessoa que não quer saber de Deus, mas ela também se sente infeliz, porque sente um vazio que a droga não preenche. E você persevera na oração, persevera no jejum, e o canal está aberto, o Espírito Santo está atuando, está impactando a vida daquela pessoa. E você não vai desistir de orar, você não vai desistir de jejuar, e você vai salvar aquela pessoa. Você vai salvar. Porque não existem orações fracassadas, irmãos. Existem pessoas que deixam de orar. Existem pessoas que desistem de orar. Mas não existem orações fracassadas quando são perseverantes, determinadas as orações. Portanto, vamos abrir canais. Vamos abrir um canal entre o céu e a pessoa por quem queremos orar. Você abre canais. Você pode estar pensando, bom, se eu orar por esta pessoa, ela vai se salvar. Mas se eu não orar por ela, eu creio que ela vai se salvar também. Errado. Errado. Deus não pode agir na terra independente das orações dos seus filhos que estão na terra. Se Deus pudesse atuar diretamente na terra, Ele não teria necessidade de mandar o filho nascer como homem. Queridos, Deus só age na terra através de seres humanos. Quem vai dar estudo bíblico é um ser humano na sua casa. Os anjos protegem, os anjos nos ajudam, mas quem vai abrir a Bíblia de casa em casa é um ser humano. Quem vai falar de Jesus para o outro é um ser humano. Deus usa seres humanos para abrir canais entre o céu e o mundo. E usou um ser humano chamado Jesus Cristo. Deus, o Filho, se tornou homem, se tornou um ser humano, 100% Deus, mas 100% homem. E através deste homem chamado Jesus, Deus está abençoando a humanidade. Porque tem que ter um homem, tem que ter um ser humano. Deus não age independente da vontade dos seres humanos. Por quê? Porque quando Deus criou o planeta Terra, lembram-se lá na semana da criação, Gênesis capítulo 1, Deus criou Adão e Eva. E Deus disse o quê? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, e vamos ler o verso 26. Gênesis capítulo 1 e o verso 26, vejam. Podemos ler? Verso 26 de Gênesis capítulo 1. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus não criou homem e mulher no reino animal. Esse é outro grande engano que Satanás espalhou no mundo todo. E se você perguntar para as crianças, você é do reino vegetal? Não. Você é do reino animal? É, sou do reino animal, porque ela aprendeu na escola que é do reino animal, mas isso é mentira. Nós não somos do reino animal. Deus nos criou num reino superior para dominar os animais. É o reino de Deus. Nós pertencemos ao reino espiritual de Deus. Portanto, queridos, Deus nos deu domínio para Adão, mas Adão recebeu esse domínio das mãos de Deus. E Deus decidiu agir na terra somente através de Adão. E Adão tinha tal poder e domínio sobre a terra que ele poderia dar esse domínio, esse poder a quem ele quisesse. Você é o meu representante na terra, o poder e o domínio estão nas tuas mãos e você pode dar a quem você quiser. E Adão deu. E Adão deu. Infelizmente, Adão deu para Satanás, o arqui-inimigo de Deus. Imagine se você tem um inimigo e o teu filho, você passa todo o poder e autoridade, toda a herança que você tem para o teu filho, e o teu filho pega tudo aquilo e dá para o teu pior inimigo. Você quer o quê?
Você vai querer morrer. Você vai ficar desesperado. Foi o que Adão fez. Deu na mão de Satanás o domínio da terra. E Satanás sabia o que ele tinha conseguido. Satanás conhecia muito bem o valor da possessão que ele tinha conquistado. Quando Adão deu para ele a faca e o queijo, né? Passou na mão dele a autoridade. Queridos, o princípio que Deus tinha desde o princípio e ainda tem, é que o domínio da terra está na mão do ser humano. Mas o primeiro Adão deu o domínio e o poder para Satanás. Aí Deus teve que mandar um segundo Adão. Por isso Deus mandou o Filho, Deus Filho. É o segundo Adão. A Bíblia chama Jesus Cristo de o segundo Adão. Porque esse segundo Adão veio, enfrentou Satanás e disse: eu vim para retomar o poder das tuas mãos. Adão te entregou. Eu vim para o quê? Reconquistar. E Satanás sabia disso. Eu quero que você abra a Bíblia agora, queridos. Lá em Lucas capítulo 4. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 e os versos 5 e 6. Lucas capítulo 4 e os versos 5 e 6. Todos acharam? Vamos ler. Leiam comigo aí. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Satanás pegou Jesus lá depois daqueles 40 dias no jejum, no deserto. Satanás apareceu para Jesus, fez a primeira tentação, transforma as pedras em pães, não conseguiu. Aí foi a segunda tentação. E essa segunda tentação diz o quê? Verso 5. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento o quê? Todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Quem entregou para Satanás? Adão. E agora Satanás estava falando com o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado santo. O segundo Adão não foi criado, foi gerado. É tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O segundo Adão chama-se Jesus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Santo. Nasceu santo da Virgem Maria. E ele veio com um propósito: retomar o poder e a autoridade que estava nas mãos de Satanás, mas que pertence ao ser humano, ao líder da raça humana. O líder da raça humana era Adão, ele entregou para Satanás. E agora Satanás era o líder da raça humana? Não, queridos, isso não pode. Aí veio o segundo Adão, Jesus Cristo, e reconquistou o domínio e o poder. E ele é o líder nosso, Jesus. Ele é o nosso representante no céu. Por isso diz aqui em Lucas capítulo 4, versos 5 e 6, nós estamos lendo o verso 6, né? E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Mas Jesus não adorou Satanás. Queridos, você reconhece que Jesus Cristo é o segundo Adão, aquele que veio para ser o campeão, o nosso herói. Ele é o nosso herói, porque ele esmagou a cabeça da serpente. Ele morreu na cruz sem pecado, esmagando a cabeça da serpente. Ressuscitou, deixou o túmulo vazio, a sepultura aberta, subiu ao céu dizendo: eu vou voltar. Eu vou voltar. E ele vai voltar. Vai voltar. Porque ele vai nos arrebatar para o céu. Queridos, na oração do Senhor Jesus, nós somos ensinados a orar para que a vontade de Deus seja feita na terra. Como é que é a oração que Jesus ensinou? Lá em Mateus capítulo 6, não é? Como é que diz lá? O quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na oração, nós somos ensinados
para pedir e orar para que a vontade do Pai seja feita. E você pode pensar, bom, Deus é Deus, a vontade dele será feita eu orando ou não orando? Não, não. A vontade de Deus não será feita se eu não orar. Se você não orar. Porque Deus escolheu agir na terra só através de seres humanos em resposta às orações dos seres humanos. Deus não pode e não quer agir porque Ele estabeleceu esse princípio de não agir na terra independente dos seres humanos. Se Ele quiser, Ele pode, Ele é Deus. Mas Ele decidiu não agir independente. Ele criou um princípio para si mesmo. Eu só vou agir através de seres humanos. Por isso meu Filho se tornou homem, Jesus Cristo. E Ele vai interceder. E eu tenho milhares de filhos e filhas que foram comprados pelo sangue de Jesus. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Não é só Jesus que intercede. A oração intercessória não é só de Jesus, é sua, é minha. Queridos, o nosso pão de cada dia dá-nos hoje. Nós temos que pedir. Em Mateus capítulo 9, verso 38, abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 9, verso 38. Veja, vamos ler Mateus capítulo 9 e o verso 38. Veja o pedido que Jesus fez, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Ora, a seara é grande, os ceifeiros são poucos? Isso é um problema para quem resolver? Deus. Não é um problema para Deus resolver. É um problema para você resolver. Mas por quê? O verso 38. Leia comigo o verso 38. Jesus está falando: roguem, pois, ao Senhor da seara, que é o Deus Pai, que mande ceifeiros para a sua seara. Eu não vou orar. Não vou orar. Deus vai mandar os ceifeiros. Não. Alguém estava orando para que abrisse uma igreja aqui, em Jacksonville. Se ninguém estivesse orando, não existiria essa igreja? Não, mesmo que ninguém ore, Deus vai fundar uma igreja adventista brasileira lá em Jacksonville. Não, queridos, não iria fundar. Mas Deus queria fundar uma igreja. Mas como Deus fundaria uma igreja aqui, se ninguém estivesse orando? Então Ele moveu o coração de alguns a começarem a orar e pedir: Senhor, nós queremos uma igreja. Nós queremos uma igreja. Envie alguém para nos ajudar a fundar a igreja. E a oração foi atendida e a igreja foi fundada. Quando você quer, Deus quer salvar uma pessoa, mas Deus não pode ir lá e salvar a pessoa, porque Deus criou um princípio. Ele só pode usar o quê? Seres humanos. Então o Espírito Santo toca no coração de uma pessoa ou de outra para que vá visitar aquela pessoa, comece a jejuar e orar por aquela pessoa. Finalmente, um filho de Deus responde ao toque do Espírito Santo e começa a orar e jejuar por aquela pessoa. Ou seja, a vontade de Deus está sendo feita, mas não independente dos seres humanos. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Nós temos que pedir ao Senhor da seara que mande ceifeiros, que mande missionários. Se você tem parentes no Brasil, você não pode ir lá. Você pode pedir a Deus que mande alguém lá. Mande alguém lá, que vá visitar a casa deles, que entre em contato com eles. A vontade de Deus era que seu povo vencesse a guerra contra os amalequitas. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 17, irmãos. Os amalequitas eram descendentes de Esaú. Esaú era inimigo de Jacó. Jacó e Israel. Esaú e Jacó eram irmãos. Só que Esaú era inimigo de Jacó, inimigo de Israel, até hoje. Até hoje. Os palestinos, irmãos, que estão ali, junto com Israel, os palestinos, eles são edomitas, são descendentes de Esaú. São descendentes de Esaú. Só que Esaú sempre batalhou contra quem? Contra Jacó, contra Israel. Só não matou
Jacó, porque Deus não deixou, deu um sonho para ele e disse: você não vai tocar na vida de Jacó. Aí ele recuou. Mas Esaú, queridos, os descendentes dele eram amalequitas. Veja o que aconteceu aqui em Êxodo capítulo 17 e os versos 10 a 12. Êxodo capítulo 17 e os versos 10 a 12. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do monte. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro da outra. Assim fizeram as suas mãos ficarem firmes até o sol se pôr. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Quando a mão de Moisés baixava, os amalequitas, que representavam Satanás, começavam a destruir os israelitas. Quando a mão de Moisés levantava, Israel, que representava Deus, Criador dos céus e da terra, começava a matar os amalequitas. Queridos, por que Deus não dava a vitória independente da mão de Moisés? Ficar com aquele negócio, levanta a mão, baixa a mão, não aguenta, abaixa, aí morre mais uns 10, uns 20 israelitas. Aí Moisés levantava a mão, aí Israel vencia. Por quê? Porque Deus estabeleceu um princípio de não agir diretamente na terra, independente do ser humano. Deus está esperando homens, maridos, pais, que ousem levantar as mãos sobre a esposa, sobre os filhos, sobre a família, e salve e santifique a família. Ou você pensa que a sua família vai se salvar independente da sua oração, independente do seu jejum? Queridos, eu sou um pastor. E se eu pensasse que toda criança que nasce no lar do pastor é pastor também? Não, irmãos. Tem muitos filhos de pastores que são ateus, são pagãos. A pessoa não é cristã porque nasceu num lar cristão, não. Nós temos que levantar a nossa mão como Moisés levantou a mão. E manter as mãos levantadas, liberando bênçãos do céu, liberando bênçãos de Deus na vida do filho, da filha, dos netos, da esposa. Por isso nós temos que jejuar e orar, e levantar nossas mãos, abençoando o quarto, abençoando a cozinha, abençoando a casa, dizendo: a minha casa é tua, Senhor. A minha esposa, cita o nome dela, ela é tua, meu filho é teu, meus netinhos são teus, eu os consagro a ti. Você está levantando as mãos, e Deus está ganhando a vitória, abençoando o seu lar. Queridos, nós temos que orar e jejuar, em primeiro lugar, para ter relacionamento com o nosso Pai. Em segundo lugar, para ter o batismo do Espírito Santo. Em terceiro lugar, para abrir canais entre o céu e a terra. Milhares de canais, onde o Espírito Santo começa a atuar na vida das pessoas. Pessoas que você nunca viu, mas alguém pediu oração para você. Como os pedidos que foram feitos aqui hoje de manhã. Pessoas que eu não conheço, mas oramos e abrimos canais. E pessoas vão ser salvas pelas orações intercessórias. Você precisa ter uma lista de oração intercessória. Uma lista com 10, com 15, com 20 nomes, vai acrescentando os nomes. E você jejua e coloca estas pessoas, estas listas na frente de Deus. Coloca a tua mão ali em cima e diz: Senhor, como Moisés levantava a mão, eu estou levantando a minha mão. Eu quero a tua bênção sobre esta criança, sobre esta minha esposa, sobre este meu parente, sobre este meu amigo, sobre o meu lar, sobre o meu patrão. Queridos, nós temos que levantar as mãos santas, em nome de Jesus, e abençoando as pessoas. Por que Jesus orava tanto, irmãos? Às vezes nós oramos muito, mas só para resolver problemas.
só para resolver questões de doenças. Nós temos que descobrir a alegria da oração, que é relacionamento com o Papai do céu. Com o Papai do céu. Quando você canta diante dele, quando você o exalta por aquilo que ele é, Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel. E aí você apresenta seus pedidos também. E aí você apresenta também suas confissões, confessando os seus pecados. E aí você levanta a sua mão abençoando a sua família. Seja você, meu querido irmão, uma bênção, onde você for. Uma vez Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Eu quero que você seja uma bênção na família, na vida daqueles por quem você ora. Em nome de Jesus. Abra canais que tragam salvação para aqueles que não conhecem a Jesus. Fique com a graça do meu Senhor Jesus Cristo. E seja um homem e uma mulher de oração, de jejum, para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus seja louvado.